Olá pessoal, aqui quem fala é a Janaína e a nossa aula de hoje é para aprender a fazer relatório utilizando a ferramenta Reporter do Visual Studio. Eu estou trabalhando aqui num projeto que eu já tinha, né? No meu caso aqui é o Produtos Vídeo Aula, e eu vou ensinar para vocês como que cria um relatório utilizando o Reporter. Antes de começar falando, vamos definir o que é um relatório, né? Imagine você que eu tenho uma relação lá no meu banco de dados, um cadastro de produtos com 500 produtos, e eu preciso listar esse produto de forma que eu possa imprimir, filtrar por data, por quantidade, etc. Para isso que serve o relatório. O relatório ele exibe uma relação dos itens que eu tenho em minhas tabelas, de forma que eu possa exibir somatórios, utilizar filtros, contadores, etc. Tá? Conforme a gente for criando o relatório, vocês vão ter uma visão melhor do que se refere. Então, o primeiro passo que a gente tem que dar é criar um projeto, né? Caso você não tenha um projeto. Mas eu creio que você vai criar um relatório num projeto que você já possua, né? Num projeto já existente. Então, eu tenho aqui o meu Produtos Vídeo Aula. O que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito aqui no meu projeto, clicar em adicionar novo item ou new item. Eu escolho aqui a aba Visual C Sharp Itens, escolho aqui Reporting ou Reporting, e eu tenho duas opções aqui. Eu posso criar o report ou utilizar o Report Wizard, que é o assistente, né? Os dois fazem praticamente a mesma coisa, tá? A gente vai utilizar o assistente porque ele permite que você configure um layout mais facilmente para o seu relatório, tá? Então, eu vou colocar o nome dele aqui. A gente sempre utiliza RPT, que são os prefixos de report, né? Para quem lembra da regrinha de nomenclatura, eu pego lá o nome do meu componente e tiro as vogais e pego as primeiras consoantes que não se repetem. Eu vou criar um relatório aqui de produtos. Então, eu vou colocar lá RPT Produtos e clico em ADD. Ele vai iniciar o Wizard, né, o assistente, e eu vou começar configurando. O que é a primeira coisa que ele pede aqui? Ele pede para que eu escolha um dataset, ou seja, da onde vai vir as informações que eu vou listar no meu relatório, né? Você pode utilizar um dataset que você já tenha, ou você pode criar um outro. Eu vou utilizar o que eu já tenho, e eu vou chamar ele de dataset 1. Lembre-se que esse dataset aqui, ele fica visível apenas no report, tá? Dentro do meu report, tá bom? Então, eu consigo acessar ele. O que é o data source? É a base de dados que eu vou acessar. Então, eu posso colocar aqui em New, clicar em Database, ele vai criar um novo dataset para mim, tá? Clique em Next, Dataset, escolho aqui Connection String. O que é o Connection String, né? Como que eu vou me conectar com o meu banco de dados, né? Aqui ele está criando uma nova conexão, criando um novo dataset, tá? Eu escolho lá a tabela que eu quero, no caso eu vou querer a de produtos, e clico em Finish. Aí ele vai gerar aqui o nome para o meu dataset. Se eu quiser utilizar o dataset que eu já tenho, eu clico aqui em Data Sources, escolho lá o dataset de produto, que é o que eu já tenho, e escolho a tabela que eu desejo. Eu não vou criar um novo dataset, tá? Eu vou utilizar o que eu já tenho. Quando eu escolher aqui o nome do meu dataset, esse dataset é o que está aqui, ó. Se eu olhar, é que agora eu não vou conseguir ver, mas se vocês vierem aqui em Solution Explorer, eu tenho lá o meu dataset de produto, tá? Mas tem muita gente que cria um dataset para relatório e um dataset para manipulação de registros. Eu prefiro utilizar o mesmo, mas vai do programador, né? Quando eu escolho aqui a tabela que eu quero, ele mostra para mim os campos aqui do lado, tá? Olha lá, todos os campos que eu tenho na minha tabela. Clico lá em Next e ele vai mostrar aqui para mim, para eu organizar os meus campos, né? Quais campos que eu tenho aqui, ó? Ele lista todos que eu tenho na minha tabela e eu tenho a opção de agrupar isso por coluna, por linha ou simplesmente exibir os valores. Agora, como eu estou criando um relatório simples, nós vamos só exibir os valores, tá? Então, eu posso clicar no primeiro item, segurar a tecla Shift e selecionar tudo. E clicar no último item, daí ele seleciona tudo. Ou eu seguro o mouse, né?
e seleciono tudo. Clico, seguro e arrasto aqui. A gente vai utilizar o Values, tá? Quando eu arrasto o Values aqui, ele entende que o ID é um campo numérico, então ele quer fazer uma soma já. Só que eu não quero que ele exiba uma soma, eu quero que ele exiba o valor. Então, eu desmarco aqui, ó. Eu clico na seta do Combo Box e desmarco o Sum, tá? O código da categoria, a mesma coisa, eu desmarco o Sum aqui. Clico em Next. E olha lá, ele mostrou para mim os meus campos, ó, o ID, a descrição, unidade e código da categoria. Mais um Next, eu tenho lá a opção de escolher o template, né? O layout que vai aparecer nesse meu relatório. Eu vou escolher o Corporate, mas você escolhe o que você quiser. Você pode personalizar isso depois, tá? Mudar as cores, os nomes. Vamos clicar em Finish. Olha lá que legal, ele já gerou o meu relatório, né? Ele colocou aqui os campos e eu posso ajustar o tamanho das minhas colunas. Como a descrição geralmente é maior, então eu clico nela, aí vai aparecer aqui, ó, para eu redimensionar a minha coluna, tá? Eu vou deixar assim. A maioria dos relatórios, eles possuem um cabeçalho e um rodapé. No rodapé, geralmente, é colocado a data, o total de páginas, né? E no cabeçalho, o logotipo da empresa, o nome do relatório, etc. Como que eu faço isso? Ó, eu clico com o botão direito. Eu posso clicar com o botão direito aqui fora. ADD Page Header, né? É o cabeçalho. Clicar com o botão aqui fora, ADD Page Footer, que é o rodapé. Aí, aqui no cabeçalho, eu posso arrastar os itens que eu quero, né? Eu vou colocar aqui o nome do meu relatório. Para eu colocar esses campos, eu tenho aqui, ó, uma toolbox. Geralmente, ela fica aqui escondidinha. Ou então, você pode vir aqui em View, Toolbox, tá? Toolbox aqui, ó. Ctrl Alt X. Aí, você vai clicar aqui na Toolbox e vai mostrar. E ele vai exibir para você os componentes que você pode utilizar. Eu não tenho aqui label, mas eu tenho text box. No relatório é a mesma coisa, porque você não pode inserir informação no relatório, você só vai listar, né? Então, eu vou colocar aqui um text box. Ó, vou aumentar o meu text box para ele ficar do tamanho da minha página. Assim, tudo que eu escrever aqui vai ficar centralizado, porque no caso eu quero colocar aqui o título do meu relatório. Então, eu vou colocar lá, relação de produtos. Clico nele de novo. A formatação é exatamente igual ao formato no Word, né? Clico aqui para alinhar, coloco negrito, aumento o tamanho da fonte, olha lá. E ficou bonitinho assim. Esse cabeçalho, ele vai se repetir em todas as páginas. Então, é muito legal a gente poder colocar uma imagem da empresa, alguma coisa, né? Para eu colocar, eu clico com o botão direito, Insert Image. Ou eu posso vir aqui na Toolbox também, tá? Para eu colocar a image aqui, ó, ele vai pedir o nome, tooltip, que é a dica, né? A forma de vinculação dessa image no meu relatório. Vou deixar embedded mesmo e vou escolher a imagem. Olha, ele não está listando nenhuma para mim aqui. Aí eu clico em Import. Escolho a imagem que eu quero. Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui seguros. Vamos ver em DS2, que eu devo ter alguma coisa aqui. Apresentações para desenvolvimento, algumas imagens. Vou colocar essa imagem aqui. É uma imagem qualquer, tá, pessoal? É só para mostrar como que fica. E olha lá, ele inseriu a minha imagem aqui no meu relatório. Eu posso enviar essa imagem para trás. Olha lá, Send to Back. Aí ela vai ficar atrás do texto. Tem algumas propriedades que eu posso configurar na minha imagem também, tá? O tamanho, visibilidade, ação, borda, etc. Isso aqui vocês vão brincando mais pra frente, tá? E é isso. Posso aumentar, ó, deixar do tamanho que eu quiser. E para eu adicionar um rodapé aqui, como que eu faço? Eu já adicionei o rodapé, né? Ele já tá aqui. E eu vou querer colocar o número de página e o total de páginas.
Eu tenho aqui, ó, as opções de built-in field, que são algumas opções pré-existentes, né? Que eu já tenho configuradas algumas funções, né? Page number, page name, number, total de pages. Eu vou colocar aqui o número da página. E eu quero colocar também a data. Observem que aqui, ó, eu não tenho pré-definido a data. Então, eu vou colocar, vou vir aqui na minha toolbox, colocar um text box e configurar esse campo para que ele exiba a data atual. Como que eu faço isso? Deixa eu só colocar o campo aqui, botão direito nele, expression. Eu vou gerar uma expressão para esse campo. Para quem já trabalhou com Axis, é muito parecido, viu? É bem semelhante. Aí eu venho aqui, ó, em funções comuns, né? Common functions. Escolho lá date time. Coloco a data de agora. Deixa eu achar aqui. Now. Ele vai colocar a data do dia. A data atual, né? Perdão. Enfim. Aí eu dou 2 cliques aqui, ó. Eu clico em Common Functions. Cliquei no maisinho para ele expandir. Escolho aqui a data, clico na Date Time. Na telinha do lado, eu escolho aqui o que eu quero. Eu quero Now porque eu quero que ele mostre o dia atual. Mas você pode colocar só o minuto, mês, Format Date Time, né? Do jeito que vocês quiserem, né? O Format, ele vai mostrar uma data resumida, tá? Aquela datinha lá, 2 dígitos para dia, 2 para mês e 4 para ano, tá? Você pode configurar isso também. Eu vou deixar o Now. E clique em OK. Então, o meu relatório ele já tem uma data, tem o número da página e eu quero colocar agora um totalizador. Eu quero contar quantos registros tem. No caso aqui do nosso relatório, eu não tenho nenhum valor, né, no produto. Mas e se por acaso eu quisesse totalizar os meus produtos? Como que eu faria, né? A gente pode vir aqui, clicar com o botão direito, clicar em... Opa, perdão. Clico aqui, ele vai mostrar para mim a gradinha da tabela, né? Eu clico aqui, ó, nessa outra linha aqui com o botão direito, Insert Row. Aí eu posso pedir para ele inserir dentro do grupo ou fora do grupo, né? A gente tem que lembrar que o nosso relatório ele é composto de cabeçalho e detalhe. O cabeçalho ele é fixo e o detalhe são os itens, as linhas, né, que vão se repetir. Então, eu vou ter uma vez o cabeçalho e diversas vezes o meu conteúdo. Então, eu clico aqui, botão direito, Insert Rows. Aí, eu tenho a opção de decidir de onde eu vou inserir essa linha, né? Dentro do grupo, fora do grupo, embaixo, em cima. Eu vou colocar Outside Group, Above. Opa, perdão. Below. Eu quero colocar embaixo. Olha lá, ele gerou uma nova linha aqui para mim. Então, eu posso colocar nessa nova linha um somatório. Vamos colocar só o total de registros, né? Então, eu vou colocar aqui, eu vou clicar na minha célula, vai mostrar aqui para mim, ó, uma opção aqui do ladinho. Eu poderia estar vinculando um campo aqui, né? Se eu cliquei aqui, eu consigo vincular um campo do meu dataset, ou eu posso clicar com o botão direito, Expression, e montar a minha expressão. O que eu quero fazer? Eu quero contar quantos registros, né? Para eu contar, a gente tem uma função pré-definida, que está aqui, ó, em Common Functions, em Aggregate e Count. Se eu dar 2 cliques aqui, ó, Count, ele vai gerar para mim o count, que significa contar. Contar o quê, né? Eu tenho que passar alguma coisa para ele contar, algum parâmetro. Ele espera que eu passe o que ele vai contar. A gente vai contar aqui, no caso, o ID. Mas eu poderia contar qualquer campo, porque eu não estou fazendo somatório, eu só estou contando quantos deles tem. Então, eu posso escolher qualquer campo. Eu vou escolher o ID, que fica mais legível. Cliquei em OK. Olha lá, ele gerou Count ID. Vou colocar em negrito aqui. E aqui eu vou colocar total de registros. Coloquei em negrito, selecionei. Então, no final do meu item, ele vai aparecer, ó, total de registros. Até aqui tá pronto. Agora, eu preciso fazer mais uma coisa, né? Eu preciso exibir esse formulário, esse relatório. Como que eu faço isso?
eu vou criar um novo formulário. Perdão. Vou colocar daí um componente do tipo Reporter Viewer. Olha lá, ele coloca esse componente aqui para mim. Aí eu tenho que vincular esse componente, né, o Reporter Viewer, ao relatório que eu quero que ele exiba. Para isso eu clico aqui no botãozinho, escolho lá qual relatório que eu quero. Produto, vídeo, aula, report. Em alguns casos é necessário você escolher a fonte de dados, né? Aí você clica aqui em Choose Data Source e escolhe a tabela que você vai trabalhar. No caso aqui, ele já trouxe pra gente, né? Então, eu não preciso fazer isso. Não preciso escolher outra tabela. Clique em OK. Se eu quiser que o meu relatório preencha toda a minha folha, eu clico aqui, Doc em Parent Container. Aí ele vai preencher aqui, tá bom? Agora, a gente precisa exibir esse relatório. Se eu tivesse um menu, eu colocaria o relatório como um item de menu. Da mesma forma que eu chamo um formulário, eu chamaria o relatório. Como eu não tenho, eu vou vir aqui na minha Solution Explorer e mudar o meu programa para que ele exiba o relatório de produtos. No meu caso aqui, ele já está para ele exibir aquele formulário que eu acabei de criar, né? O relatório de produtos. Então, vamos testar para ver se funciona. Clico aqui em Start. Olha lá, ele mostrou o meu relatório. Mostrou o ID, descrição, os campos que eu tenho lá. E ele fez o somatório total de registros. Tá bom? Se eu não quiser visualizar assim, eu posso visualizar a impressão clicando aqui, em Layout de impressão. Ele vai gerar para mim da mesma forma que vai ser impresso. E eu tenho algumas opções aqui para exportar também, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Até mais, espero que tenham gostado.